Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo, certo? Bem, isso aqui é a questão Saraiva, capítulo 1, 1.8, questão de MRU, certo? Olha só. Um homem movendo-se com uma velocidade constante v passa sobre uma lanterna que está colocada a uma altura h. Encontrar a direção e a grandeza da velocidade do movimento sobre a Terra do extremo da sombra da cabeça do homem, sendo sua altura h. Hzinho, no caso, né? A gente tem o H maiúsculo e o H minúsculo. Então, deixa eu só retirar aqui minha tela para usar todo o quadro, né? Então, bem, primeiramente, vou desenhar aqui o que seria a lanterna, que está sobre uma certa altura h, e aí a gente sabe que ela vai estar emitindo luz para todas as direções. Vou colocar inicialmente o homem aqui logo sobre a lâmpada, tá? E as informações que eu tenho é a altura que a lâmpada está da superfície é Hzão, né? H maiúsculo, e a altura do homem é Hzinho, H minúsculo, tá? Pois bem, então, um momento posterior, o homem estaria então a uma certa distância, né? É só copiar e colar aqui. Estaria a uma certa distância da lâmpada. Distância essa dada pela sua velocidade vezes o tempo que ele, né, percorreu essa distância. Lembrando, variação de posição, variação de espaço, velocidade vezes tempo, né? Poderia ser o delta, t de intervalo de tempo, mas para simplificar um pouco vou botar simplesmente t, certo? Pois bem, nesta situação nova, né, o limite dos raios de luz irão chegar até este ponto aqui. Fazendo então com que nessa situação, fazer em azul aqui, a sombra deste homem tenha este comprimento. Ou seja, o extremo da sombra está aqui. E à medida que ele vai se distanciando da lâmpada, a sombra vai distanciando cada vez mais, né? Na mesma direção do movimento. Então, se eu fosse representar o ponto extremo da sombra desse homem com uma velocidade vzão, seria justamente na mesma direção e sentido da velocidade vzinho do homem, certo? Pois bem, então aqui nós percebemos o seguinte, né? Aqui continua aquela altura hzinho, aqui seria uma distância, um comprimento x da sombra, certo? E podemos montar aqui dois triângulos para justamente, né, aplicar um teorema de Thales ou semelhança de triângulos, né, como preferirem chamar. Então, que o triângulo é o seguinte, os dois triângulos, já posso fazer até eles sobrepostos. Aqui um valor hzão, aqui hzinho. Essa distância total, simplesmente, que eu posso denominar vzão vezes t, que é justamente, né, pensando que a sombra, o extremo da sombra, quando ele está logo abaixo da lâmpada, a sombra estava logo abaixo dele, então ele tomou justamente toda essa distância com uma velocidade v, né, considerando a velocidade constante aqui neste caso da sombra, certo? Mas maior do que a do homem. E essa distância x podemos determinar justamente, né, eu chamei de x aqui, poderia chamar de qualquer outra coisa, mas justamente sendo o quê? Vzão t, a distância que a sombra andou, menos, né, a distância vzinho t, que é a distância que o homem andou. Né? Então aqui seria a distância que o homem andou, né, este comprimento, por exemplo, e o que ele andou menos o que a sombra andou vai ser justamente a diferença, tá? Então a gente já pode pegar esse valor x e aplicar aqui, né? Então a gente teria vzão t menos vzinho t. E aí então simplesmente aplicar uma proporção entre esses dois triângulos, né? Então a base sobre a altura vai dar uma razão igual para os dois. Então vzão t sobre h igual a vzão t menos vt sobre hzinho, né? Ou seja, o que eu simplesmente fiz aqui? Simplesmente
fiz a razão base, a altura de cada um dos triângulos que eu tenho ali, né? Tá? Um triângulo dentro do outro. Pois bem, como nós temos o t em todos os termos do numerador, a gente já pode simplificar ele, né? Afinal, a questão nem forma intervalos de tempo, nem fala de valor t para tempo. Nós chamamos aqui para simplificar. E aí, teremos v sobre h igual a v menos v sobre h. Então, simplesmente com o produto cruzado, aqui neste caso, né, nós chegamos no seguinte, que hv menos hv é igual a v vezes h. Tá? Aqui então, né, daí passando o vzh para o lado esquerdo, subtraindo, né, deixar então hzinho vzão, e o menos hv para o outro lado, hzão vzinho para o outro lado somando, né, dá uma confusão aqui, né, mas o que eu fiz? Passei esse para o outro lado somando e esse para o outro lado subtraindo, operação oposta daí, né. Coloca vzão em evidência, vamos ter isso aqui, ó. Tá? Passando esse termo em parênteses, subtraindo, então a velocidade da sombra vai ser nada mais do que hzão sobre hzão menos vzinho, menos hzinho, tá? Vezes vzinho. Daí sim, tá? Ficar falando hzão, hzinho, vzinho, dá uma confusão aqui mesmo, né? Mas aí a gente chega na expressão que determina então qual é a grandeza da velocidade da sombra, que é justamente dado entre a razão da altura em que a lâmpada está pela diferença dessa altura com a altura, né, do homem que se desloca, certo? E a direção é exatamente a mesma direção em sentido do seu deslocamento, certo, pessoal? Pois bem, então, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas podem postar nos comentários. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.